2 Pedro 3 está falando a respeito da volta de Jesus. Está dizendo que naqueles dias alguns vão zombar, vão escarnecer, dizendo: desde que entra geração, passa geração, tem sementeira, tem colheita, entra ano, sai ano, nada muda. Essa história de fim do mundo é viagem. Não vai acabar, o mundo não vai acabar, vocês estão delirando. Né? Então, Pedro está advertindo que quando se falasse do fim dos tempos, as pessoas iam zombar. Mas daí no versículo 8, ele diz o seguinte: todavia, há uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Então, perceba o contexto que Pedro está dizendo isso. Há uma coisa, todavia, que não deveis esquecer, que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Biblicamente falando, a história da humanidade tem 6.000 anos na Terra, desde Adão até os dias de hoje. Aproximadamente 6.000 anos. De Adão até Cristo, 4.000 anos. De Cristo até nós, 2.000 anos. Então, ao todo, 6.000 anos de história da humanidade. Um dia é como 1000 anos para Deus. E 1000 anos como um dia. Então, aos olhos de Deus, quantos dias tem a humanidade na Terra? Em quantos dias Deus criou o mundo? 6. O que ele fez no 7º dia? O último dia fala do milênio, o descanso, 1000 anos, onde vai ter o reinado de Cristo, e aí então a finalização, a morte é vencida, o diabo é amarrado e tudo mais. 1000 anos, milênio, está falando do último dia, o dia do descanso. Então, em outras passagens, também está dizendo que Cristo veio na plenitude dos tempos. Então, quando o tempo estava maduro, quando tudo estava armado, o cenário estava pronto, Jesus Cristo veio, primeira vinda. Jesus Cristo veio no... Qual foi o dia que Jesus veio da semana? De Adão até Jesus, 4.000 anos, ou seja, quinta-feira, 4º dia útil. Falta 3 dias, ou seja, os apóstolos entravam no nível profético, olhavam com os olhos de Deus, e a conclusão mais lógica que eles tinham é que eles estavam vivendo os últimos dias. Só faltava 2 dias para a finalização, porque o último dia é o milênio. Esse dia não conta na semana de Deus. Ou seja, aos olhos quando você entra no dia do Senhor, muitos dos profetas, mesmo no Velho Testamento, quando eles falavam da vinda do dia do Senhor, eles falavam da primeira e da segunda vinda, tudo num pacote só, como se fosse uma coisa só. Eles falavam que um dia seria terrível, não sei o quê, mas não foi essa a primeira vinda. Eles estavam vendo as duas coisas juntas. Então, tem esse detalhe no profeta, que ele não consegue traduzir aquilo que ele está vendo na eternidade para a atualidade que eles de fato estão vivendo. Eles não contavam que esses últimos dias seriam 2.000 anos de história da humanidade ainda. Percebe? Eles entram no Espírito, veem como Deus vê, Deus olha, Jesus veio na plenitude dos tempos, está faltando só 2 dias, e eles voltam para a realidade. Irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias. Jesus está voltando. Os mortos vão ressuscitar e nós que estamos vivos vamos depois. Ou seja, eles não estavam viajando quando eles dizem que estavam vivendo os últimos dias. Só que acontece uma coisa. Nós não só estamos vivendo os últimos dias, mas nós estamos vivendo os últimos segundos dos últimos dias. Muito mais urgente, muito mais na porta. Não resta quase mais nada para acontecer
para que Cristo volte, a não ser uma coisa, um detalhe. Jesus não vai voltar para a igreja do jeito que ela está. Jesus não vai voltar para uma noiva dividida. Jesus não vai voltar para uma igreja que não o tenha como centro. Tem uma historinha que eu li num livro, que é o seguinte: um rabino era professor e ele era brilhante. E ele um dia estava no gabinete dele e um dos alunos não aguentou e foi lá no gabinete dele, bateu na porta e falou assim: Rabi, eu preciso te dizer. Aí o Rabi olhou para ele: eu te amo. Aí o Rabi baixou os óculos dele assim e falou assim: ah, é? Então, onde está a minha dor? Aí o aluno olhou: hã? Você não disse que me ama? Onde está a minha dor? Quê? Não tem como você dizer que me ama se você não conhece a minha dor. Aí no livro o cara estava querendo dizer que ele estava falando a respeito de amar os inimigos, que o principal efeito do evangelho é você amar o próximo. E aí essa tarefa é muito difícil, porque tem pessoas que simplesmente não te descem goela abaixo, mas você tem que amar mesmo assim, mas não pode ser um amor fingido. Então ele estava falando assim, que quando você se aproxima da pessoa que você não ama e descobre onde está a dor dela, ali é um meio caminho andado para você baixar as reservas, os preconceitos, e começar a entender por que ela é daquele jeito que você tanto detesta. E aí é um caminho para o amor. E aí ele também fala que você acha que ama tantas pessoas, mas para você saber se ama aquela pessoa, é necessário você conhecer a dor daquela pessoa. Então é um bom exercício para nós fazermos. Isso aí é só um parêntese no que eu estou falando. Mas o que eu quero dizer, na verdade, é que nós, como igreja, a principal característica que nos faz cristãos é amar a Deus. Jesus resume todos os mandamentos, a lei e os profetas, em 2 mandamentos. Vocês lembram quais eram? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Amar a Deus é o principal, maior de todos os mandamentos. Jesus resume, e ele fala o seguinte: disso depende a lei e os profetas. Ou seja, tira esses 2 mandamentos e desmorona. Acaba. Não tem lei, não tem profetas. Perde o sentido. Você faz tudo e não ama a Deus, não tem mandamentos. E Agostinho ainda fala mais. Ele fala uma frase ousada. Ele fala que o segredo da vida cristã é: ame a Deus e faz o que quiseres. Isso é boa, né? Mas é isso, gente. É isso. Amar a Deus. Quando você ama a Deus, você coloca Ele em primeiro lugar. E vai, você faz o que você quer, sabe por quê? Porque o que você quer é o que Ele quer. Você não tem mais vida. Amar quer dizer que todo o seu foco, toda a sua atenção está nele. Não santidade não é essa vida sacrificial, abnegada, que todo mundo está vendo quanto eu sou santo, quanto eu sou esforçado, nossa, e como eu sou uma pessoa digna. Não, isso aí não é santidade. Santidade é essa liberdade que você encontra quando você acha o seu bem maior. É Ele. É Ele. Você encontrou a pérola de maior valor. Sai correndo. Vende tudo que você tem. Mas você encontrou Ele.
Não é? Aí alguém vê o outro vendendo tudo que tem, admira e fala, não, vou também vender tudo que eu tenho. E aí cerra os dentes, renega a sua vontade e sai dando tudo que ele tem. Ele não encontrou a pérola de maior valor. Fica com seus bens. Você não encontrou. Deus não precisa do seu favor. Então, esse amor por Deus é a chave de nos fazer como igreja santos na terra. E, segundo a historinha que eu contei, o que implica em amar a Deus? Conhecer a dor que está no coração de Deus. Você conhece? Qual é a dor do coração de Deus? Em um dos profetas, o Senhor se declara o seguinte: eu, o Senhor, tenho o meu caminho na tormenta. Eu, o Senhor, tenho o meu caminho na tormenta. Em outras palavras, eu não estou bem. Não está tudo tranquilo. Não está tudo bem comigo. Irmãos, tem como a gente estar bem? Tem como a gente estar bem se Deus não está bem? Virtual. Evangelho virtual. Eu estou teclando com Deus, mas eu não sinto o que está no coração dele. Que furada! Evangelho virtual, conhecimento mental, que não desce para o coração, não faz parte da sua vida. Você não conhece quem é Deus, você não conhece o que está no coração dele, e por isso você vive a sua vidinha separada dessa realidade, como se estivesse tudo bem, mas não está bem. Não está bem. Deus não está bem. E além dele não estar bem, o mundo não está bem. Como nós podemos nos dar ao luxo de ficar bem? Como nós podemos nos dar ao luxo de em Cristo sem crise? Como assim, cara? Em Cristo você tem o seu caminho na tormenta. Deus não está bem até que se cumpra o sonho do seu coração. Se a Bíblia fosse uma música, escola de adoradores, essa vocês têm que saber, hein? Se a Bíblia fosse uma música, toda ela, de Gênesis ao Apocalipse, uma canção. O cara começou a cantar ela em Gênesis 1, terminou em Apocalipse 22. É 22? Apocalipse vai até 22? Uma canção, ó. Do início ao fim. Longa, né? O cara termina, chega, tá rouco. Se a Bíblia fosse uma canção, qual seria o seu refrão? Vamos aí, algumas respostas. Eita, quem falou essa? Quem falou? Sonhos de Deus. Já até fizeram essa música, né? Não, eu estou perguntando, tem a ver, tá? Eu estou perguntando qual é o versículo mais repetido durante toda a Bíblia. Qual é o tema? O que a Bíblia fica gritando, ó? Refrão. Opa, tá aqui. Amor, redenção, o que mais? Arrependimento, justiça. Tem a ver, mas ainda tá morno. Ó, vocês estão falando temas.
E eu estou perguntando versículos. Qual é o versículo mais repetido durante toda a Bíblia? Uma dica. Não vai adiantar nada. Eu vou dar ela assim mesmo. Repete 23 vezes. Deus é amor, não. 23 vezes. Tem em Gênesis, passa por Êxodo, Deuteronômio, Levítico, Jeremias, muitos. Ezequiel, vários. Vai lá para 2 Coríntios e finaliza em Apocalipse. 23 vezes o mesmo versículo. Hã? Oi? Igualzinho. Igualzinho. Alguém dá mais? Quem dá mais? Vamos ler então. Abra lá em Jeremias 30. Gente, deixa eu falar. Deus. Mais uma dica. Deus tem uma ideia fixa. Ajudou? Não? Qual é a ideia fixa de Deus? Deus quer salvar o homem, é isso? É o alvo dele. Tô doido, quer salvar o homem. Vocês estão convictos disso, né? Eu acho que vocês foram bem trabalhados nisso. Vocês estão unânimes. Vocês pertencem a turmas diferentes, não é? Quem é de quarta-feira? Quem é de segunda? Então, estão sendo as duas trabalhadas. Porque pessoas diferentes das diferentes turmas falaram a mesma coisa. 22 de Jeremias 30. O que está falando? Vós sereis meu povo e eu serei o seu Deus. Quando Israel ainda nem era povo. 30, 22. Quando Israel nem era povo ainda, Deus vira para Abraão e fala o seguinte: eu farei de ti uma grande nação. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Quando esse povo saiu do Egito, estavam no deserto, Deus vira para Moisés e fala o seguinte: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Quando esse povo pisa na bola e arranja outros deuses, e Deus fica muito bravo com eles e dispersa eles pelas nações, ainda assim, Deus vira para o profeta e fala o seguinte: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Veio Jesus Cristo, a concretização de todo o propósito de Deus. E em Jesus, Deus olha para a humanidade e fala o seguinte: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Deus tem uma ideia fixa na mente. Deus tem um sonho. E este sonho se resume em fazer da humanidade o seu povo e que ele seja o Deus da humanidade. E esse é o maior desafio para Deus, porque todas as coisas se submetem à palavra de Deus, todas as coisas se dobram à palavra de Deus, mas tem uma coisa no universo que não se dobra por força pelo poder da palavra de Deus, e essa coisa se chama o homem. Deus não pode conquistar o homem à marra. Deus não pode conquistar o homem à força. E esse é o desafio de Deus. Ele criou este ser à sua imagem e semelhança. E ele olha para esse ser e fala: você será meu. Este é o sonho de Deus. E nisso consiste a dor do coração de Deus. Ele não consegue pensar em outra coisa. E todo o seu trabalhar, durante todos esses séculos,
é para atingir este objetivo. O que é ser o povo de Deus? Vamos lá para Êxodo 33, 32. Não, eu não falei versículo ainda não. No dia seguinte, versículo 30, disse Moisés ao povo: Vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse: Ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado. Ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Gente, Moisés passa mal, porque ele não tem noção do que ele está pedindo. Ele não está entre um povo esforçado e obediente e um Deus justo. Ele não está entre essas duas partes. Moisés está entre um povo tranqueira, que não dá uma dentro, e entre Deus. Moisés está diante de Deus, que é fogo consumidor, que diante dele não permanece o pecado, que derrete como cera. E ele ousa chegar para esse Deus e falar assim: meu, o que passa na cabeça de Moisés? Como assim? Senhor, perdoa aí esse povo. Gente, Moisés se aproximou de Deus e se tornou amigo de Deus. Conhecia a dor do coração de Deus, que tinha a ver com o quê? Com aquele povo. Ao se aproximar de Deus, ele passou a conhecer qual era o sonho do coração de Deus. Ele viu que Deus tem um delírio, e esse delírio é por esse povo. E se Deus não fizer desse povo a sua nação, Deus vai entrar em depressão profunda, eterna. E não vale a pena estar perto de Deus se o sonho de Deus não for realizado. Logo, Moisés vira para Deus e fala assim: perdoa esse povo, ou então me manda para o inferno. Porque a eternidade não vai ter sentido se o Senhor não realizar o seu sonho. Porque eu não sei se você sabe, mas o sonho de Deus não é um mero capricho de Deus, que se acontecer bem, se não acontecer tudo bem, não é. Se não acontecer tudo bem, a eternidade vai continuar do jeito que ela está. Não! Deus, quando Ele fez o homem e Ele investiu esse projeto, Ele investiu tudo nesse projeto. E se esse projeto com a humanidade não der certo, o próprio nome de Deus está em jogo. É o nome de Deus que nós estamos falando. O nome de Deus está falando da identidade de Deus. Deus envolveu sua identidade no projeto da humanidade a tal ponto que Ele se fez homem. Já tem um de nós lá. Não tem como esse um ficar sozinho. Tem que ter uma multidão de filhos iguais a Ele, porque senão toda a eternidade desmorona. Não existe eternidade sem a noiva. Poderia ser diferente, mas Deus decidiu que seria assim.
E quando ele olha para o povo, ele fala assim: eu vou restaurar a sorte desse povo. E não é por amor de vós, mas é por amor do meu próprio nome. Há muito mais em jogo do que eu e você. O próprio Deus está envolvido nessa, até o fio dos seus cabelos. O próprio Deus está nessa. E Moisés vira para Deus e fala assim: Deus, é muito mais do que minha própria salvação. Moisés vira, gente, porque Moisés é o cara que já entregou tudo. Moisés é o cara que já não tem mais vida. Moisés é o cara que só vive para o sonho de Deus. Ou seja, como não tinha mais nada nessa terra para Moisés entregar, tipo assim: Senhor, perdoa esse povo, então tira minha carreira. Moisés não tinha mais carreira. Moisés era o cara consagrado ao Senhor. Não tinha mais nada de Moisés. Tudo que dizia respeito a Moisés dizia respeito ao plano de Deus. Por não ter mais nada a entregar, Moisés vira para Deus e fala: Senhor, perdoa este povo, ou então risca meu nome do livro da vida. Não existe eternidade sem o sonho de Deus. Moisés não está abrindo mão de Deus pelo povo, não. Moisés está falando: Senhor, é o teu sonho em primeiro lugar. Moisés estava ao lado de Deus, sentindo as pulsações do coração de Deus. E diante dessas pulsações, gente, nada mais faz sentido. Nada mais tem valor. Nem a nossa própria eternidade tem valor. Diante do sonho de Deus, se esse sonho não for realizado na terra, nada tem sentido, nada tem valor. E você não precisa acreditar nisso. Basta, simplesmente, é só se aproximar de Deus para chegar à mesma conclusão. Nada tem valor diante do sonho de Deus. Se o sonho de Deus não é realizado, não tem sentido algum. Mas hoje, irmãos, nós temos um evangelho que prega a realização dos nossos sonhos aqui nessa terra. Este aí é um outro evangelho. Não é o evangelho de Jesus Cristo. Não é o evangelho do reino. Porque a igreja não foi chamada para se dar bem aqui nessa terra. A igreja foi chamada para estabelecer o reino de Deus nessa terra. E não faz sentido algum você dizer que este reino está perecendo e continuar investindo todas as suas forças neste reino. A sua mensagem não convence ninguém. É a mesma coisa que eu concluí que esse prédio aqui está ruindo. E eu sentadinha aí como vocês falassem: gente, daqui 5 minutos esse prédio vai cair e continuar sentada. Alguém vai acreditar em mim? Não. Eu preciso levantar, chamar atenção, correr para fora e falar assim: ó, pessoal, esse prédio aí vai cair. Igreja, chamados para fora. Nós não somos daqui. Nós não somos deste reino. Nós não devemos juntar tesouros nessa terra. Nada nos pertence. Nada é nosso. Você continua inteiro. Que evangelho foi pregado para você? Como você continua inteiro? Como você continua vivendo a sua vida? Que evangelho foi pregado para você? A última coisa que o evangelho faz é nos deixar numa vida confortável. A última coisa que o evangelho faz, ele está predizendo a ruína desse mundo. Logo, ele está dizendo: quem não negar a si mesmo, não vender tudo quanto tem, não tomar sua cruz, não é digno de mim.
vai perecer junto com este mundo. Não tem como fazer concessão. Não tem como dar um jeitinho. Não tem como conciliar as duas coisas. Vamos só ver o exemplo de mais dois caras que foram também contagiados pelo sonho de Deus. Salmo 132. Salmo 132, versículo 3, fala o seguinte. Palavras de Davi. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Qual é a morada de Deus na terra? Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Esta é a morada de Deus na terra. A sua noiva, sua igreja. Davi foi um homem especial, né? No Velho Testamento, nós vemos um cara que experimentou da graça de Deus antes da época. Graça foi liberada em plenitude na vinda de Jesus, mas antes disso, Davi já experimentou porque ele se relacionou com Deus. Ele se aproximou de Deus e ele descobriu uma via diferente. Ele descobriu um caminho diferente, que foi através do louvor. Ele descobriu que não era necessário sacrifícios, ofertas, mas se Deus estava no centro, estava tudo em ordem. E o louvor é isso, ele é o centro. E aí ele faz lá umas ações meio malucas. Ele pega a arca, e a arca estava num lugar, o tabernáculo de Moisés estava em outro lugar diferente. E aí a coisa certa a se fazer era pegar a arca e levar para onde? Onde que fica guardada a arca? Dentro do tabernáculo. Deus gastou tanto tempo com Moisés para dar o tabernáculo, falar de cada detalhe. Quem gosta aqui de ler os detalhes ali? Nossa! E a cortina, e é sobre pele, e é uma por outra, e é aquela cor, e aí reveste, e é tantos côvados, e haja paciência. Todos aqueles detalhes, só por um motivo. Dentro do lugar mais sagrado, Santo dos Santos, a arca e os querubins. E ali Deus viria, falaria com o sumo sacerdote. Ali virei a ti, falarei no meio das asas dos querubins. Todo aquele ritual como preparação para deixar o homem pronto para ouvir de Deus. E aí Davi pega a arca, que já estava fora do tabernáculo. O ritual vazio dentro do tabernáculo, sem a arca no lugar principal. Ele pega a arca e ele não quer saber o que é politicamente correto a ser feito. Ele quer a presença de Deus perto de si. E ele arma uma barraca, arma uma tenda e coloca a arca no meio dessa tenda. E ali, diante da arca, continuamente, sacerdotes e levitas entoando louvores a Deus. Loucura total. Loucura. Uma vez por ano, um sumo sacerdote entrava diante da arca. E agora Davi tem a ousadia de colocar um bando de gente tocando trombeta e entoando salmos diante da arca do Senhor. Davi descobriu antes do seu tempo qual era o propósito de Deus. Deus quer um povo, Deus quer várias pessoas no mesmo nível de intimidade que tem aquele homem consagrado. Não é uma coisa estática, clero e leigo, mas não, tudo cooperando para levar todos ao mesmo nível. E Davi
começou a visualizar isso. Ele tinha o louvor numa base pessoal, individual. Ele já tocava a harpa dele, né? Quando Saul manda chamar, falou, vai, procura alguém que saiba tocar aí. E aí falaram de Davi, conheço um homem que é forte, valente, bonito, fala bem e sabe tocar bem. Então Davi já tinha essa via com Deus numa base individual, mas através dessa base individual, Davi era elevado ao nível do Espírito e ele tinha visão do propósito de Deus para a terra. E Deus provavelmente revelou para Davi, Davi, não é você sozinho que eu quero, é muito bom ter você aqui, mas eu quero um povo. Eu quero um povo. Eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus. Não é para ficar no indivíduo, igreja é um corpo, é um povo. E Davi volta delirando deste lugar e ele diz, não vou nem dormir. Não vou nem dormir. Em 1 Crônicas ou 2, não estou bem certa agora, mas no capítulo 17, ele chama o profeta Natan e falou assim, a arca está numa tenda, eu moro numa casa, não é justo. Vou fazer uma casa para a arca, vou fazer uma casa para Deus. Irmãos, o que é a casa para Deus? Nós. Vou fazer a casa para Deus. Davi já viajou nessa hora. Vou fazer a igreja, Natan. Beleza, Natan, beleza, Davi. O Senhor é contigo. Tudo que está no teu coração, vai e faz. Na mesma noite, Deus aparece para Natan e fala assim, você vai lá, volta e fala para Davi, tu não me farás casa. Sabe por que Deus teve que aparecer na mesma noite para Davi? Porque Deus conhecia o coração de Davi. Deus conhecia a intensidade de Davi. Se Davi propôs fazer casa para Deus, esse propósito não ia ficar para depois. Ele falou, não vou subir no meu leito até que encontre morada para o Deus de Jacó. Como Deus não queria que Davi passasse ali a noite toda acordada, falou para o profeta na mesma noite, vai falar para o Davi, você não me edificará casa. Jamais falei para qualquer juiz ou profeta que queria uma casa. Davi, de onde você tirou essa ideia? Não é possível para você fazer casa para mim. Suas mãos estão cheias de sangue. Mas eu farei casa para você, Davi. E a casa que eu te edificar, vai edificar a minha casa que você tanto quer. Davi não pôde edificar casa. Davi não pôde edificar casa. Porque homem algum edifica casa para Deus. Homem algum edifica a igreja de Deus. Mas o desejo de construir a casa permitiu que Deus enviasse recursos para que essa casa fosse construída. Nós sabemos que Salomão é figura de Jesus. O reinado de Salomão é figura do milênio. Quem quiser saber mais sobre isso, vá para o CPPI. O desejo de construir casa possibilita Deus enviar recursos para que a sua casa seja construída. O homem não edifica casa para Deus. Mas se cada um cruzar os braços diante dessa possibilidade, então, e disser, bom, então já que nenhum homem pode edificar, então, não tem como ficar tranquilo. Davi entrou no livro profético, viu o sonho de Deus. E essa visão gerou em Davi uma ação, de alguma forma, de qualquer jeito. Eu quero a presença de Deus perto de mim, num nível coletivo. Não é época, não sei.
Não é desse jeito, não sei. O que eu sei é que eu quero a presença de Deus perto de mim em realidade. Porque o tabernáculo de Moisés já tinha se tornado uma religião virtual. Não tinha mais realidade. Ritual vazio. E Davi não queria isso. Davi pagou o preço. Na primeira vez que ele trouxe a arca, um homem morreu. É perigoso. Estamos falando da presença de Deus. E Ele é santo. Quem vai estar disposto a abrir mão da sua própria vida para que a glória de Deus apareça na terra? Você pode ser morto, porque a glória de Deus é perigosa. Estamos falando de fios de alta tensão. Não dá para brincar com isso. Enquanto estamos brincando de igreja, sabe o que Deus faz? Ele pega a chave geral e desliga a chave geral. Por misericórdia, está tudo fora de lugar. Todos os móveis da casa de Deus estão fora de lugar. Se Ele liga a chave geral, todo mundo morre. Na casa de Deus não se brinca. Por misericórdia, Deus desliga a chave geral. E aí nós temos esse evangelho. Muito conhecimento, pouco poder. Forma de piedade, negando-lhes, entretanto, o poder. Gente, não é só isso que Deus tem para a sua igreja. Não é só isso. Jesus falou que aqueles que crescem nele, obras ainda maiores fariam na terra. Não é só isso. Não é tão pouco. Não é essa migalha. Deus tem muito para a sua igreja. Mas a chave geral está desligada, porque nós estamos brincando de evangelho. É virtual. Enquanto você conversa com Deus e tem um monte de janelinha aberta, outras pessoas que você está se comunicando. Evangelho virtual. A chave geral está desligada. Quantos aqui querem pagar o preço para que a chave seja religada? É perigoso. Mas não tem sentido. Não tem sentido brincar de evangelho. Senhor, pode me matar, mas manda a tua glória. Do que adianta a gente ficar vivo? Do que adianta a gente ficar inteiro? Se o nome de Deus está indo para o lixo. Se as pessoas olham e escarnecem do nome de Deus por causa do nosso testemunho, do que adianta a gente continuar inteiro? Politicamente correto. O ritual do tabernáculo continua tudo o mesmo, mas não tem a presença de Deus. O Espírito Santo já se retirou há muito tempo, mas o show tem que continuar. A máquina continua andando e o Espírito Santo já se retirou. Do que adianta? Roberto Carlos tem uma musiquinha.
Não, não é essa. É uma que fala assim: Jesus Cristo, volte logo, vem mostrar para o meu povo, vem fazer tudo de novo. Na, 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 na. Alguém conhece? Tem mais de 30 aí. Jesus Cristo, volte logo. Vem voltar para o meu povo. Vem fazer tudo de novo. Hã? Roberto Carlos está querendo dizer assim: Jesus, você na terra é bom, mas o que você fez não adiantou de nada. Vem fazer tudo de novo. Gente, quem que é o corpo de Cristo na terra? Irmãos, o que Jesus fez foi perfeito. Uma vez por todas. Está consumado. Deus não tem que vir uma segunda vez para vir fazer o que Ele fez na primeira vez. Tem uma musiquinha evangélica muito bonitinha. Fala: amada minha, se preciso fosse, eu morreria de novo. Não morreria, não! Não morre, não! Não morre! Gente, nós não podemos duvidar do poder do sacrifício de Jesus. Uma vez para sempre! Uma vez para sempre! Não é necessário fazer mais nada! Todo o poder para levantar uma igreja gloriosa está na cruz. Todo o poder, há 2000 anos atrás, para conquistar uma noiva gloriosa em pleno século 21, já está disponibilizado para nós. Irmãos, essas perguntas são para nós. Esse clamor é para nós. Não adianta encher a mão de pedras e tacar no mundo, dizer que eles são coração duro, que eles não entendem nada. Não. O clamor é genuíno. E a resposta é a igreja. Deus quer responder às perguntas do mundo. Deus quer responder para o Roberto Carlos o clamor do seu coração. E eu estou citando ele porque eu não lembro, mas, gente, o que tem de música secular, que são verdadeiros clamor diante de Deus, buscando o sentido. U2 canta assim: I still haven't found what I'm looking for. Eu ainda não encontrei o que eu estou buscando. A igreja tem que parar de responder as perguntas que o mundo não está fazendo. A gente chega cheio de evangeliquez, cheio de versículo, cheio de Bíblia, e ninguém desarma e se envolve a ponto de ouvir primeiro qual é a pergunta, para depois ser a resposta. Deus jamais soluciona qualquer coisa antes de se envolver primeiro. Não há solução sem envolvimento. Mas a gente não quer se envolver, sabe por quê? Porque a minha vida está muito bem, obrigado. Eu não quero saber do teu problema. A igreja é a resposta para o mundo lá fora. Mas nós precisamos ser contagiados com o verdadeiro evangelho. Sair do virtual e ir para o real. Sabe qual é a definição da palavra virtual? Aquilo que parece, mas não é. Hã? Aham, eu lembro.
Parece, mas não é. Não é. O juízo começa na casa de Deus. Sabe como? Ele pega um espelho e coloca na nossa frente. Você pensa que é, mas olha para o seu estado. Quem dera se fosse frio! Mas porque é morno, estou a ponto de te vomitar. Começa na igreja, começa na casa de Deus. Irmãos, nós precisamos ter coragem para admitir nossas fraquezas. Nós precisamos ter coragem, sabe por quê? Porque Deus nos ama do jeito que somos. Porque mesmo o povo estando em cativeiro, a ideia fixa do seu coração é: eles serão o meu povo. Não importa o estado que esteja essa igreja, ela é minha. Não é admitir para receber a rejeição de Deus, não. Deus ama o não amável. Deus ama incondicionalmente. Mas a gente vive numa peleja, numa pendenga, para tentar agradar a Deus, achando que Deus está exigindo alguma coisa de nós. E a gente vive com a máscara, com a imagem. Paz, Senhor, irmão, a paz, riqueza e glória. Né? Não admite a fraqueza, não está bem nada, não tem paz nenhuma. Estou numa fraqueza. Tirar o fermento, tirar as máscaras, admitir, sentar no conselho de Deus e ouvir a realidade a nosso respeito. Não está nada bem. Não está nada bem. Precisamos de uma real conversão. Precisamos que Deus mude o centro das nossas vidas, porque o centro das nossas vidas são os nossos desejos e a nossa vontade. Eu não vivo para o sonho de Deus. Eu nem ao menos conheço o sonho de Deus. E ainda por cima digo que amo a Deus. Não amo coisa nenhuma. Não sei o humor dele hoje. Não sei a dor dele. Não conheço o seu respirar. Não conheço a sua face. Miserável homem que sou. Nessa hora, então, ele envia o socorro. Nessa hora, ele envia as boas novas. E aí tudo faz sentido. E aí, quando a gente descobre esse verdadeiro evangelho, ele sai transbordante por onde quer que a gente vá. Não é mais necessário campanhas evangelísticas, não é mais necessário estratégias para o povo evangelizar. Não é necessário, porque o povo encontrou as boas novas. Encontrou as boas novas, não tem como mais se calar. Encontrou o verdadeiro evangelho. E o último homem que também foi contagiado pelo sonho de Deus, Romanos 9. Paulo, ele estava bem próximo do nível de Moisés. Dois grandes gigantes da Bíblia, né? Velho Testamento, Moisés. Novo Testamento. Claro que Jesus não faz parte da comparação. Temos Paulo, né? Versículo 1. Digo a verdade em Cristo.
Não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. De quem que Paulo está dizendo? Hã? Não, ele está falando especificamente de Israel. Israel natural aqui, tá? Ele está falando da dor que está no coração dele, o mesmo contágio de Moisés. Está falando do mesmo povo. Está falando de Israel natural. Desejaria ser anátema. Não é dele, tá, gente? Não é invenção de Paulo. Não é uma dor natural de Paulo. Ele foi contagiado pela dor do coração de Deus. E por essa dor, nada interessa. Nada interessa. Enquanto Deus não encontrar na terra um povo que não tenha suas vidas por preciosa, um povo que não tenha sua própria salvação como a coisa principal, ele não vai voltar para a terra enquanto ele não encontrar esse povo. Eu mostrei esses homens destacados na Bíblia para mostrar que este sonho é contagiante. Ele é perigoso. Se você se aproxima de Deus, você vai ser contagiado por ele. Mas Deus não quer homens isolados, destacados, individuais. Deus quer conquistar uma geração que quebre o ritmo do sistema, que quebre o ritmo de como as coisas funcionam aqui na Terra. Porque, independente de coisas que fazemos, nós continuamos sendo o centro. E este é o veneno do evangelho virtual. Você até tem uma ação diferente dos demais de se dedicar inteiramente para o ministério. Não, agora minha vida é totalmente do Senhor. Mas continua ali com eu no centro. É para o seu próprio prazer, é para o seu próprio deleite. Tem que quebrar. O evangelho precisa nos tirar do centro. Irmãos, essa batalha não vai ser ganha enquanto isso não acontecer. Nós estamos falando de batalha, nós estamos falando de guerra. E ela é real. É uma guerra real, latente. E eu quero te dizer uma coisa. O adversário está ganhando de lavada. Basta você ligar o noticiário todos os dias. E aquilo ali não é nem 10% do que está acontecendo de injustiça e de maldade na terra. Todos os nossos esforços não fazem nem um arranhão no reino das trevas. Porque nós continuamos sendo o centro. E a força de Deus é neutralizada. Satanás não tem problema com você continuar indo para a igreja. Satanás não tem problema de você continuar sendo crente, uma vez que sua vida não é colocada toda à disposição do reino. Enquanto a sua vida está para você mesmo,
Você é um crente neutralizado. Não faz diferença alguma para o reino das trevas. Se nós queremos levar a sério essa batalha, você precisa entender que a demanda é grande. E Jesus não é o mais poderoso do nosso batalhão. Não é. Ele é o batalhão. Ele não é o mais forte. Ele é toda a força. Você não vai se juntar a Cristo. Você vai estar em Cristo. Você precisa se esconder em Cristo. Porque senão não tem batalha, e não tem vitória, e não tem guerra a favor de Deus. Gente, Satanás, diante de Deus, quem é Satanás? Se Deus fizer assim com Satanás, ele desaparece igual poeira. Satanás não é páreo para Deus. Mas toda essa guerra está armada por causa de você. Toda essa guerra é por causa do homem. Foi o homem que colocou Satanás na jogada, dando as chaves para ele lá no Éden. E agora tem tudo a ver conosco. Quem vai vencer? Quem vai vencer? Deus precisa tirar essa coisa horrorosa do centro, que sou eu. Tem que tirar, porque senão não há batalha, senão não há vitória. A igreja precisa encarar a realidade do Evangelho. O Evangelho fala de 100%. Não adianta dar algumas coisas para Deus. Deus quer você por inteiro. E se você está aqui ouvindo essas coisas, não adianta olhar para o lado, não adianta olhar para o outro. Uma pessoa em comunhão com Deus é capaz de abalar toda a sua geração. Uma pessoa em comunhão com Deus. Imagine, irmãos, uma geração assumindo sua responsabilidade diante de Deus. A terra vai ser pequena para nós. A terra vai ser pequena. O Evangelho vai alcançar o confins da terra, porque Deus vai encontrar na terra uma geração que coloca a sua vida totalmente à disposição dele. Não renuncie nada enquanto você não o encontrar. O segredo não é a renúncia. O segredo é ser contagiado pelo sonho de Deus. Aproxima-se de Deus. Aproxime-se de Deus. Deixe Ele contagiar a sua vida. Porque gradativamente você vai abrir mão de tudo. Sabe por quê? Porque diante do sonho de Deus, tudo que você tem é ridículo. Então não é para sair entregando nada. Não é para você ouvir saindo, renuncie minha faculdade, renuncie meu emprego, renuncie meu casamento. Meu, calma. Você encontrou? Aproxime-se de Deus. A grande revolução dos nossos dias fala de intimidade com Deus. Ele existe. Fecha a porta do teu quarto e ora ao teu Pai que te vê em secreto. Desenvolve um relacionamento com Ele. Para de dizer que você é crente, porque vida eterna é conhecer a Deus. E se você não conhece a Deus, como é que você ousa dizer que é cristão? Que vida eterna é essa? Vai chegar lá no último dia e falar: Senhor, em teu nome eu fiz tanta coisa, inclusive uma escola de adoradores. Não te conheço. Conhece ou não conhece? Simples, gente. Que ninguém está testando, medindo capacidade, dons, talentos. Estou falando básico. Conhece? Conhece o olhar de Deus? Conhece o hálito dele?
Você conhece o pulsar do coração de Deus? Vida eterna é essa. Não é outra coisa. Ele nos reconciliou com o Pai. Graças à cruz de Cristo, nós temos acesso direto a esta graça. Nós temos entrada. Você não tem que passar por nenhum mediador. Não tem que pedir licença para o santo. Não tem que pedir uma ajudinha para Maria. Não tem que pedir ajudinha para o seu pastor. Entra na presença de Deus pelo sangue de Jesus Cristo, que nos garante boa consciência e nos faz livre de toda condenação. Você é livre para entrar na presença de Deus. Você é livre para ter intimidade com Deus. Deus não vê pecado em você. Você está coberto do sangue. Entra na presença de Deus. Nada é desculpa para você fugir da presença de Deus. E ao entrar e desenvolver um relacionamento com esse Deus, Ele vai compartilhar aquilo que está no coração dele. Irmãos, nós temos que ter paciência com os pequenos começos. Nós precisamos ter muita paciência, porque a gente gosta de movimento, nós gostamos de resultados, nós gostamos de muita ação. Mas Deus quer intimidade. E ali Ele vai revelando o que está no coração dele. E uma pessoa em comunhão com Deus possui um potencial infinito de criatividade divina. Uma pessoa em comunhão com Deus, afetada. Irmãos, nós somos afetados até hoje pelo que Moisés fez. Nós somos afetados até hoje pelo que Abraão fez. Nós somos afetados. Ele não só afeta a sua geração, ele afeta muito além do seu tempo. E a própria eternidade é afetada. Deus quer conquistar uma geração. Eu só estou aqui hoje porque eu sei que Deus não quer pessoas individuais. Porque se Deus quisesse, eu não estaria aqui. Porque é muito difícil estar aqui. É muito difícil compartilhar o peso de Deus. É muito difícil. Eu preferia ficar ao conforto da minha casa. Eu preferia ficar lá, quietinha, não me expor. Mas eu tenho certeza que Deus está de olho nessa geração. E é a geração, não sou eu. Deus não está de olho em mim. Deus está de olho nessa geração. Jesus quer voltar. E essa geração precisa se movimentar em direção ao seu quarto e desenvolver um relacionamento pessoal com Deus. O resto é consequência. O resto, renúncia, ações, tocar em vidas é consequência deste contato pessoal com Deus. Deus quer pessoas que o conheçam. E isso vai gerar essa renúncia total. Abrir mão de tudo, até da própria eternidade. Porque o sonho de Deus é a coisa mais real e mais certa. Vai acontecer. Amém, irmãos? Amém.